Durante muitos anos eu ouvi muita gente, inclusive na imprensa e em músicas, dizendo que o Brasil é o país do futuro. Lembra da música da Legião que diz isso? Né? E, na verdade, será que esse futuro chegou? Será que o Brasil já se transformou nesse país do futuro? Ou o Brasil ainda está muito distante de ser aquela nação que todo mundo sempre sonhou que o Brasil fosse? E essa é uma reflexão bastante complexa, que depende do ponto de vista de cada um, e é por isso que eu vou jogar logo a batata quente para o meu amigo Alexandre. Os assuntos polêmicos é bom quando você começa, Alexandre. Diz aí, né? O Brasil tem futuro? Ou o Brasil já chegou no futuro que ele merece? Sei lá. Todos os países têm futuro, a gente só não sabe se é bom ou se é ruim, né? Essa história do Brasil do futuro tem mais de 80 anos, Marcelo. Teve um judeu austríaco, Stefan Zweig, ele fugindo aí dos horrores da Guerra Mundial e do nazismo, né? Ele foi morar em Petrópolis e ele escreveu esse livro, Brasil, País do Futuro, que já tem mais de 80 anos, é de 1941, e até hoje ele meio que paira aí num limbo, tem horas que parece que é uma promessa, tem horas que parece que é uma maldição, né? Acho que primeiro a gente precisa entender onde que o Brasil está, né? Se o mundo fosse um campeonato, ele teria 3 divisões e o Brasil estaria na 2ª divisão. A primeira é ali, a maioria dos países da Europa, Austrália, Canadá, Estados Unidos, enfim, Japão, né? Depois vem a 2ª divisão, boa parte dos países da América Latina, China, África do Sul, enfim, México, né? E depois a gente tem uma 3ª divisão com países muito pobres, uma boa parte da África, países em guerra como a Síria, por exemplo, né? Agora, o mais interessante, Marcelo, é que nesse campeonato existe ascensão, existe descenso. A Argentina já esteve no pelotão de elite do mundo, né? E a Coreia do Sul já teve mano a mano com o Brasil, né? O que a Argentina fez de errado para decair? Decisões econômicas desastradas, governos ruins ou mal intencionados, penhorar o futuro com promessas de curto prazo, populismo. O que a Coreia do Sul fez de certo? Uma visão muito clara de onde ela queria chegar, muita disciplina, alguma sorte geopolítica e 3 coisas: educação, educação e educação, né? Então, assim, acho que não tem como um país de 212 milhões de pessoas, né, o 5º maior país do mundo, não ter um futuro, assim, né? E não são só 212 milhões de pessoas sujeitos passivos que ocupam uma área, sabe? São engenheiros, são artistas, é muito potencial, Marcelo, sabe? Já imaginou se a gente fizer explodir no Brasil a indústria criativa? Né? Já pensou? Olha esse potencial, não tem como esse Nordeste do Brasil, né? Não tem como não ter o futuro, né? Você pega os americanos, eles pegaram um pântano e transformaram na Disney, pegaram um deserto e transformaram em Las Vegas, né? Como a gente não vai conseguir? Já pensou se o agronegócio conseguir exportar não apenas commodities, mas produtos? Né? Você pega o Brasil, a gente exporta café e compra Nespresso dos suíços, né? A gente exporta cacau e compra chocolate Lindt no free shop. Ou seja, a gente tem um potencial enorme, né? Então, eu vejo que o Brasil ele tem futuro, né? Ele tem um potencial enorme e a gente tem que ser muito incompetente para não conseguir fazer esse país dar certo. E olha que a gente tem conseguido, né? A gente tem sido muito competente na arte de ser incompetente. É verdade, é verdade. Alexandre, eu acho que o Brasil tem futuro, só que é muito mais pelo olhar de um brasileiro otimista e esperançoso do que única e exclusivamente por questões e análises racionais. É lógico que quando você analisa racionalmente, o Brasil tem muitos recursos, tem muita potencialidade. O brasileiro é um povo criativo, nem sempre inovador, mas muito criativo. Enfim, a gente percebe que o Brasil tem muitas condições. Mas quando a gente também responde essa pergunta com um olhar muito mais do otimismo ou do entusiasmo, a gente sabe que tem momentos que a gente está mais em alta e mais em baixa. Então eu diria para você que tem momentos que eu acho que o Brasil tem mais e tem hora que eu acho que ele tem menos futuro. Quando que eu acho que o Brasil
tem um futuro não tão positivo? Quando eu começo a perceber muitas coisas que a gente vê hoje, a população, o povo se dividindo em torno de uma polarização em vez de se unir para conseguir coisas em comum. Quando eu vejo no nosso país algumas pessoas defendendo a depredação da natureza em função de uma visão errada de que para produzir ou para industrializar tem que destruir. Aí eu começo a achar que o Brasil não tem tanto futuro quanto poderia ter. Por outro lado, quando eu vejo, por exemplo, cientistas brasileiros sem recursos criarem coisas geniais e sensacionais que servem de exemplo para o mundo, quando eu vejo pessoas de origens muito simples servindo de exemplo para outras que tiveram muito mais oportunidades, então eu começo a ver que esse é o Brasil que dá certo, né? Então, mas eu acho, em linhas gerais, que o Brasil tem futuro sim. É claro que a educação é a essência e talvez aí seja o lado menos investido de maneira como política pública no Brasil, porque a educação ela gera frutos depois de muito tempo e não em 4 ou 8 anos de governo, então é por isso que os governos tendem a olhar as coisas num curto prazo e não no longo prazo, por isso que a educação fica muitas vezes de lado, mas a educação é a solução, não tenha dúvida, mas apenas como uma provocação e reflexão, eu vejo que o Brasil ele tem muita coisa que a gente mesmo fala, pô, o Brasil tem futuro porque tem uma agropecuária muito forte e tal, e isso é sensacional, eu não tiro o valor disso. Mas é essa questão que eu quero trazer. Às vezes a gente se prende muito no que a gente tem de sobra e deixa de olhar o que a gente tem de oportunidade, né? Israel é um país que é conhecido como a Startup Nation, a nação das startups. E é um país pequenininho, grande parte do território é deserto, não tem como plantar nada, né? Eles não têm recursos naturais como o Brasil, lá não tem água como o Brasil, tudo que planta não dá certo. Então o que Israel fez? Espera aí, já que a gente não tem como plantar, vamos investir em tecnologia, vamos investir em startups. Nós sabemos que Israel é um país que tem grandes capacidades e é um exemplo em tecnologia, em produtividade, em startups, por isso, porque a escassez fez com que eles se transformassem nisso. Por outro lado, o nosso país, por causa dessa abundância, nem sempre a gente olha outras coisas que eu acho que é o futuro. O futuro do Brasil não é apenas sendo o celeiro do mundo, que fornece soja e outros alimentos que são importantes, mas principalmente quando a gente começar a exportar tecnologia, aí eu direi, com certeza, o Brasil tem futuros. Perfeito, Marcelo. É isso mesmo. E assim, eu que, por conta da minha profissão, às vezes viajo aí pelo mundo, eu fico impressionado como a gente tem poucas marcas. Uma vez eu fui no Dubai Mall, que é um shopping de Dubai, considerado o maior shopping do mundo, aí vi uma loja das Havaianas. E eu tive um frenesi de ali, Havaianas! Fui lá, fiz vídeo, tirei foto. Mas veja bem, como o Brasil, como sendo o quinto do mundo, tinha que ter muito mais marcas brasileiras ganhando o mundo, né? O agronegócio brilhante, tem que dar os parabéns para algum negócio. Mas será que além de exportar commodities, eles não poderiam exportar produtos com marca própria? Será que não é o próximo patamar? Porque a gente exporta aço, arranca aço da Serra de Minas Gerais e compra de volta em produtos industrializados muito mais caros. Eu acho que o Brasil tem futuro, mas para isso a gente precisaria seguir uma série de passos, né? O primeiro talvez seja ter um projeto de futuro, um projeto de país, não é projeto de governo, não é projeto de salvador da pátria, porque governos às vezes têm um horizonte, como você disse, muito curto, de 4 anos, e às vezes eles ainda são sequestrados no meio do mandato, né? Então não é um projeto de país, não é um projeto de uma pessoa, é um projeto, é um pacto nacional pelo Brasil de 2040, 2070, sabe? Um projeto de futuro. Se a gente tivesse feito isso em 1980, meus filhos, eu já estaríamos colhendo os louros, né? Eu acho que também tem que ter uma certa disciplina, né? Fugir dessas soluções curtoprazistas, esses atalhos. A Argentina pegou muito atalho, enfim, deu no que deu, não é? E, embora seja um clichê, é inevitável a gente dizer, educação de qualidade para todo mundo, sobretudo na educação básica e para as classes menos favorecidas também, porque quem tem educação toma melhores decisões na vida pessoal, na vida profissional, e no futuro cérebros valerão mais do que petróleo. Então, se a gente pudesse dar alguns passos, talvez esses que você falou, eu falei, sejam alguns passos, existe muito mais outras coisas, mas fica para um outro episódio no futuro.